A humanidade pode parar um asteroide vindo para o nosso planeta? Imagine que um asteroide do tamanho de um estádio vai atingir a Terra em 2 semanas. Mesmo com esse tamanho moderado, uma bola de fogo mais brilhante que o Sol rasga a atmosfera a 60 vezes a velocidade do som. O poder destrutivo de 4.000 bombas de Hiroshima arrasa cidades, matando milhões. Isso não é ficção científica. Muitos asteroides perigosos só são avistados no último momento. Em 2019, o asteroide Okade, do tamanho de um prédio de 30 andares, foi descoberto apenas um dia antes de passar mais perto de alguns dos nossos satélites. No ano passado, o asteroide MK, ainda maior, foi avistado 13 dias antes de passar mais perto que a Lua. Se esses asteroides tivessem atingido a Terra, teriam liberado o poder destrutivo de 3.000 e 9.000 bombas de Hiroshima. Surpreendentemente, a humanidade ainda não tem um plano para isso. Cientistas desenvolveram várias ideias para desviar asteroides perigosos, como pintá-los para que a luz solar os desvie, usar propulsores para direcioná-los, queimá-los com lasers ou até jogar naves espaciais contra eles. Mas todos esses métodos têm um problema. Seria como tentar desviar a rota de um navio cargueiro jogando um saco de batatas nele. Isso só causaria um pequeno desvio. É preciso agir anos ou até décadas antes para desviar um asteroide. Contudo, cientistas desenvolveram uma nova maneira espetacular de destruir asteroides assassinos que poderíamos implementar com a tecnologia atual. Vejamos como isso funciona em um asteroide de 100 metros que está se aproximando da Terra. Por muito tempo, acreditamos que os asteroides eram apenas grandes rochas de metal, mas a maioria deles é mais parecida com sacos de cascalho solto, compostos de pequenas pedras, minerais e poeira pouco aglomerada. Então, ao invés de simplesmente empurrá-los, podemos fazer algo melhor, pulverizá-los. A solução óbvia é, claro, uma bomba nuclear. Então vamos lá. Carregamos uma bomba nuclear, lançamos, miramos no asteroide e o asteroide destruiu a bomba antes de ela explodir. Os asteroides podem se aproximar da Terra a 70.000 km/h, o que é como cruzar o Atlântico em 5 minutos. Nenhuma bomba sobreviveria a esse impacto. Portanto, em uma colisão frontal, o asteroide destruiria a bomba antes mesmo de ela explodir. Ok, então vamos explodir a bomba antes de ela tocar o asteroide. Cientistas estimaram que para um asteroide de 100 metros seria necessário detoná-la a algumas dezenas de metros de distância. Lançar, ajustar o cronômetro. E a explosão criaria uma grande cratera, mas nada mais. E como no espaço não existe ar para transmitir uma onda de choque, a energia da explosão se perderia. A rocha atingiria a Terra 2 semanas depois, apenas alguns quilômetros à esquerda do ponto inicial. Tentar atingir um gigante desses com uma bomba nuclear é como tentar atingir o navio com uma máquina de lavar em vez de um saco de batatas. É melhor, mas ainda assim inútil. Então vamos copiar o filme. Colocamos alguém no asteroide, perfuramos um buraco e enterramos a bomba para evitar esses problemas. E de fato, isso é possível na teoria, embora suicida na prática. Pousar em qualquer corpo espacial é um pesadelo. Mesmo em Marte, um planeta grande com uma superfície bem conhecida, cerca de 70% das tentativas de pouso falharam. Agora, imagine pousar uma tripulação e uma bomba nuclear em um asteroide descoberto apenas 2 semanas antes. Mesmo que conseguíssemos perfurar em microgravidade, é muito lento, pois falta gravidade para ajudar. Então, precisaríamos de muito mais tempo, que não temos. Infelizmente, essa não é a solução. Precisamos pensar menos como cineastas e mais como lenhadores. Para cortar um tronco, não batemos nele com uma pedra. Usamos um machado, uma ferramenta densa e perfeitamente adequada para a tarefa. Da mesma forma, cientistas descobriram uma nova ferramenta para destruir asteroides, balas cósmicas superdensas e ultra rápidas. Nem precisamos dispará-las. As balas cósmicas
também conhecidas como penetradores, são longas e feitas de tungstênio. Elas são mais densas e duras que a rocha. Elas funcionam de uma maneira muito simples. Colocamos os penetradores no caminho do asteroide, apenas flutuando no espaço. Da perspectiva do asteroide, você veria pequenas balas minúsculas, flutuando em direção a ele a 70 mil km por hora. E velocidade faz toda a diferença, pois é a parte mais longa da missão, que é chegar a tempo. Não podemos destruir o asteroide perto da Terra. Se fragmentos dele explodissem na atmosfera, poderiam matar milhões. A atmosfera poderia absorver pedaços isolados, mas se milhares de fragmentos chegassem juntos, suas ondas de choque se somariam e causariam uma destruição em massa. Então, precisamos chegar lá um dia antes do impacto, quando o asteroide estiver a quase 2 milhões de quilômetros de distância, mais de 4 vezes a distância até a Lua. Uma distância enorme, mas possível. Foguetes atuais levariam cerca de uma semana. Enviaremos apenas um penetrador, com cerca de 2 metros de comprimento e pesando 2 toneladas. Ao chegar, o foguete posicionará o penetrador para causar o máximo de dano e depois esperamos. Um pequeno ponto de luz aparece e se aproxima, disparando mais rápido que a velocidade do som. Vamos desacelerar o tempo para ver o que acontece. O asteroide colide com o penetrador tão rápido e com tanta violência que a potência de 120 toneladas métricas de TNT é liberada no asteroide. A rocha se vaporiza e o tungstênio derrete, criando uma fenda que atravessa o asteroide. O dano é tão grande que a energia liberada destrói o asteroide em milhares de pedaços. Os destroços se espalham em uma nuvem difusa. Um dia depois, os fragmentos atingem a Terra, dispersos por centenas de milhares de quilômetros quadrados, transformando o apocalipse em um espetáculo cósmico de fogos de artifício. Se nos prepararmos, avistar um asteroide assassino com 2 semanas de antecedência seria o suficiente. Mas e se for uma montanha cósmica? Um assassino de planetas com o poder destrutivo de dezenas de milhares de arsenais nucleares? Os dinossauros não avianos poderiam contar essa história, mas morreram todos. E se for um assassino de planetas? Eles são tão vastos e poderosos que eliminariam quase toda a vida na Terra de uma vez. Os cometas, bolas de gelo sujo do tamanho de montanhas, são mais frágeis que rochas puras, mas viajam a cerca de 140 mil km por hora. Em 2020, o cometa Neowise, 6.000 vezes mais potente do que todas as bombas nucleares da Terra, foi descoberto apenas 4 meses antes de sua maior aproximação. E se encontrarmos essa fera meses antes de ela colidir com a Terra, teríamos alguma chance? Infelizmente, seria extremamente difícil. Os cometas são muito maiores do que um pequeno asteroide. Então, quebrá-los em pedaços não ajudaria muito. Os pedaços enormes e numerosos que nos atingiriam incendiariam o céu e matariam a maior parte da vida na Terra. Portanto, precisamos destruir o cometa muito mais longe, tão longe quanto Marte. Para destruir uma montanha, precisaríamos de centenas de milhares de penetradores. E para viajar tão longe e carregar tanta carga, precisaríamos de pelo menos 24 mil foguetes. Atualmente, temos 2 desses foguetes, mas ainda não estão prontos. Mesmo se todas as indústrias do mundo construíssem foguetes, não conseguiríamos a tempo. Se descobríssemos um assassino de planetas hoje, não haveria nada que pudéssemos fazer. Mas e se combinássemos penetradores com um pouco de Hollywood e nossa velha amiga, a bomba nuclear? Para esse plano funcionar, precisaríamos ter todas as peças prontas. Um foguete como o SLS da NASA, planejado para levar astronautas à Lua, carregado com tudo o que precisamos pronto para ser lançado. Assim que o destruidor de planetas for avistado, lançamos um foguete para encontrá-lo. Por 5 longos meses,
Ele viaja pelo espaço vazio, enquanto a vida na Terra segue ansiosamente. Finalmente, chega ao seu destino, pouco depois da órbita de Marte. Lançamos 5 penetradores massivos em sequência, perfeitamente alinhados, a 2 quilômetros de distância um do outro. O desafio de engenharia para alinhar e sincronizar tudo corretamente é enorme, e só temos uma tentativa. Alguns astronautas corajosos embarcam nessa viagem sem volta para supervisionar o processo. Horas de nervosismo se passam enquanto toda a humanidade observa. Finalmente, o momento chega. A montanha gelada assassina aparece por completo e logo em seguida está aqui. Vamos desacelerar novamente. O cometa colide com o primeiro penetrador a 140 mil quilômetros por hora, liberando a potência de 2.000 toneladas de TNT. Gelo, rocha e tungstênio se liquefazem enquanto a energia do impacto se espalha por metros de profundidade na montanha. O segundo penetrador atinge o mesmo ponto, perfurando diretamente a cratera. O terceiro e quarto penetradores repetem o processo, abrindo um túnel de cerca de 100 metros. Mas isso foi apenas um arranhão. O penetrador final, com sua carga nuclear, vai direto para o interior do túnel e explode antes de atingir o fim. Desta vez, a bomba nuclear funciona. Em vez de atingir o vazio, a energia da explosão choca contra rocha, cascalho e gelo. O impacto destrói o cometa por dentro, transformando-o em uma nuvem de fragmentos que se espalham em todas as direções. A humanidade está salva. Para que isso aconteça, seria necessário planejamento e precisão sem precedentes. Mas isso é possível com a tecnologia que já temos. Não daqui a um século, com tecnologia de ficção científica que vemos nos filmes, apenas com os foguetes, engenharia e o conhecimento que já existem. O que você acha sobre a possibilidade de um asteroide destruir a Terra? Como podemos nos preparar para essa ameaça? Deixe nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que molda o nosso futuro.